No vídeo de hoje nós vamos desmistificar algumas crenças sobre a semana de 22. E a semana de 22 completa 100 anos no ano de 2022. Da mesma forma que quando ela aconteceu em 1922 para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. Então em 22 vamos comemorar 100 anos da semana de 22 e os 200 anos da independência do Brasil. Mas por que ela aconteceu nessa data? Porque ela tinha como primícia, tinha como objetivo romper com a tradição, romper com o passado, inaugurar o desligamento da arte brasileira da arte europeia, declarar a independência da arte brasileira da arte tradicional. Então essa data foi escolhida praticamente a dedo. Só que algumas coisas, algumas fantasias, elas giram em torno desse fato, desse acontecimento. E quando a gente pensa na semana de 22, como ela foi importante, a gente não para pensar, por exemplo, que naquela época foi um movimento um tanto quanto pequeno. Foi algo assim que não foi muito noticiado pela mídia, não recebeu o valor que deveria, foi um tanto quanto tímido. Tá tocando a live lá fora, não tem como a gente controlar isso, vai ficar rodando aí a live tocando. Aí para. Foi um movimento assim um tanto quanto tímido. Envolveu, obviamente, intelectuais, pessoas com muito dinheiro, pessoas da alta classe, tanto paulista quanto carioca, porque eles precisaram movimentar essas pessoas, né, influentes da capital, que na época era o Rio de Janeiro, para trazer peso, para trazer nome para esse evento. São Paulo, naquela época, era uma cidade que não era responsável pelo surgimento, né, ou pelo desenvolvimento da cultura, tal. Tudo isso girava em torno da capital. Escolher São Paulo para ter a sede, né, para acontecer a semana de 22, foi um ato subversivo por si só também. Então eles fizeram num local onde a mídia não estava com os olhos voltados quando se pensava em cultura, tá? Então a gente sempre tem em mente que, nossa, semana de 22 e que naquela época as pessoas acharam aquilo muito estranho, acharam aquilo um tanto quanto interessante, foram lá para ver o que era aquela arte moderna que tanto se falava, foram lá, não gostaram, vaiaram, disseram que aquilo não era arte, disseram que lá na Europa faziam exposições muito mais fortes e impactantes quanto aquela era uma exposição pequena e que não era tudo aquilo que se dizia. Então, desmistificando algumas coisas, né, que a gente imagina ou que a gente associa à semana de 22, isso é algo que deve ser levado em consideração. Foi um movimento que naquela época não teve a repercussão que merecia, mas que hoje a gente já entende o quanto foi fundamental para o desenvolvimento, a implantação do modernismo no Brasil. Trouxe para cá uma nova visão da arte, do mundo, do seu tempo, da sociedade e mostrou escancaradamente o quanto o Brasil ainda era retrógrado quando a gente pensa na produção artística feita por nós naquele período. Então, por isso que foi tão difícil para a população gostar, aceitar e admirar tudo que foi exposto na semana de 22, porque eles foram até lá com os olhos educados para apreciar a arte tradicional. E na verdade não foi isso que eles viram lá. Apesar de eles terem em mente que eles veriam coisas diferentes, que seria a arte moderna, eles não estavam preparados para assimilar a proposta dos artistas futuristas, modernistas que participaram da semana de 22. Então, da mesma forma que a gente imagina, nossa, a Mona Lisa, né? E quando a gente vê a Mona Lisa, ela é um quadro extremamente pequeno, mas a importância para a história da arte da Mona Lisa faz com que a percepção dela ou a visão dela seja aquela, né, uma obra grandiosa. Na verdade, o tamanho dela não é tão grande. Da mesma forma aconteceu com a semana de 22. Foi importante? Com certeza. Mas para aquela época, não. É importante ou a gente reconhece o valor dela agora. Mas na época foi um tanto quanto
um fato corriqueiro que não teve a propagação na mídia assim como merecia ter. Lembrando que provavelmente a semana de 22 será explorada pelos vestibulares, pelas provas aí, né, pelo próprio Enem, então se preparem e dá uma olhadinha aqui embaixo que nós temos alguns vídeos sobre o modernismo no Brasil, vídeos sobre a semana de 22, vídeos sobre os artistas que participaram desse evento. Aproveite e se prepare para as provas da melhor forma possível, acompanhando o nosso canal. Já quero convidá-lo a se inscrever aqui se não for inscrito, acione o sininho para poder receber notificações de vídeos novos, compartilhe nas redes sociais, já deixa um like porque com certeza essa informação vai ser muito útil para você e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus!